Bom, finalizando, nós vamos ver polaridade das ligações. Veja, devido à diferença de eletronegatividade entre elementos que participam de uma ligação química ela pode ser dividida, classificada em ligação polar e ligação apolar, certo? E é fácil de identificar, gente. A ligação é classificada como apolar quando os elementos que formam a ligação apresentam a mesma eletronegatividade. E ela é classificada como ligação polar quando os elementos possuem eletronegatividades diferentes. Então vamos analisar a polaridade das ligações nesses dois compostos. O hidrogênio, H2, e o ácido clorídrico, HCl. Tá certo? Veja, a molécula do gás hidrogênio só tem uma ligação. E essa ligação é entre átomos iguais, hidrogênio e hidrogênio. O que é que significa isso? Que essa ligação, como os elementos têm a mesma eletronegatividade, essa é uma ligação apolar. Então, ligação apolar é quando os elementos que formam a ligação têm a mesma eletronegatividade. Elementos iguais têm a mesma eletronegatividade. Veja a molécula do HCl. Só tem uma ligação, hidrogênio e cloro. O cloro a gente sabe que é um elemento bastante eletronegativo. E é mais eletronegativo que o hidrogênio. Como o cloro é mais eletronegativo do que o hidrogênio, então esse par de elétrons entre hidrogênio e cloro, na verdade ele fica mais próximo do cloro. Então o cloro fica com a espécie de uma carga parcial negativa, isso é um delta minúsculo, e o hidrogênio fica com a carga parcial positiva. Entenda o que eu estou dizendo? O hidrogênio, por ter, como o cloro é mais eletronegativo, esse par de elétrons que deveria estar equidistante, ele não está. Ele fica mais próximo do cloro. Isso faz com que o cloro fique parcialmente negativo e o hidrogênio parcialmente positivo. Isso gera um dipolo. Por isso que a ligação entre elementos de eletronegatividades diferentes é classificado como uma ligação polar. Certo? Veja a amônia NH3. Eu vou olhar cada ligação. Ó. Essa ligação nitrogênio-hidrogênio, nitrogênio-hidrogênio e novamente nitrogênio-hidrogênio. São 3 ligações nitrogênio-hidrogênio. E cada uma delas é polar. Por quê? Porque o nitrogênio tem mais eletronegatividade do que hidrogênio. Então a gente diz que essa ligação ela é polar. Cada uma dessas 3 ligações são classificadas como ligação polar. Por quê? É uma ligação entre elementos de eletronegatividades diferentes. Veja a molécula da água, H2O. Eu tenho uma ligação aqui, hidrogênio-oxigênio. Como o oxigênio é mais eletronegativo, quer dizer que essa ligação ela é polar. Aqui também é uma ligação polar. Então, cada ligação hidrogênio-oxigênio é polar porque o oxigênio é mais eletronegativo. Então, é só isso. Você olha a ligação. E cada ligação vai ser classificada. Uma ligação polar, aliás, uma apolar, polar, 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 polar. Ok? O metano, CH4. 4 ligações. Gente, não importa. É ligação carbono e hidrogênio. São elementos de eletronegatividades diferentes. Cada uma das 4 ligações são classificadas como ligação polar. Por quê? Porque é uma ligação entre elementos de eletronegatividades diferentes. Aqui também, bório e hidrogênio, eletronegatividades diferentes, polar, certo? Gás carbono, CO2, também
Aqui é uma ligação, o oxigênio é mais eletronegativo do que o carbono. Eu tenho duas ligações polares, ok? O SO2, o mesmo esquema, gente. Foi ligação entre átomos diferentes, com eletronegatividades diferentes, ela é polar, ok? Agora, uma história diferente. A gente estava avaliando ligação a ligação. Aí eu tenho a polaridade de uma ligação. Vamos ver agora a polaridade de uma molécula. Então, veja, uma coisa é eu falar essa ligação, essa ligação, essa ligação, essa ligação. Aí é a polaridade de uma ligação. Quando eu quero falar da polaridade de uma molécula, todas as ligações têm que ser analisadas. E aí, gente, dependendo da geometria do composto, aí ele pode até ter todas as ligações polares, mas dependendo da geometria, o composto pode ser apolar. Então não confunda. Polaridade de uma ligação, eu só olho uma ligação entre dois elementos. Polaridade da molécula, eu olho todas as ligações e a geometria da molécula. Então, dependendo da geometria, ela pode ter todas as ligações polares e, no entanto, ser a molécula apolar. Então, vamos ver aqui. Ó. Em função das ligações existentes, uma molécula pode ser classificada como apolar ou polar. Se o centro de cargas positivas coincide com o centro de cargas negativas, então a molécula será apolar. Caso contrário, apolar. Eu vou fazer o seguinte, eu vou descrever um exemplo que fica mais fácil da gente entender. Vamos olhar essa molécula BF3. Primeiro, você tem que dizer a geometria dela. A gente tem que fazer todo aquele esquema anterior. O boro tem 3, o flúor é do grupo 17, 7 vezes 3, 21. Eu tenho um total de 24 elétrons. Isso aqui a gente já sabe. Vamos gastar os 24 elétrons? Vou pegar o boro, um par de elétrons entre o boro e cada um dos 3 átomos de flúor. Vamos gastar os 24 elétrons, completando o octeto dos elementos ligados ao átomo central, no caso, cada um dos 3 átomos de flúor. 8 vezes 3, 24. O elemento central já completou o octeto? Não, mas o boro eu já disse, o boro e alumínio, eles se estabilizam com 6 elétrons. Então vamos ver aqui uma coisa, ó. Número estérico. Quantos pares de elétrons eu tenho em torno do boro? 3. Número estérico, 3. Par isolado. Tem algum par isolado? Não. O arranjo eletrônico é igual à geometria molecular, que é igual à trigonal plana. Nós vimos na nossa última aula que as moléculas com número estérico 3 é trigonal plana. É mais ou menos assim, o boro, e aí um átomo de flúor, outro átomo de flúor, outro átomo de flúor. Ninguém aqui vai colocar um transferidor para medir se esse ângulo é 120 graus. Mas é 120 graus, aquela tabelinha que a gente chamou a atenção na aula passada, a gente tem que lembrar. Como é que eu sei se a molécula é polar ou apolar? Veja, eu vou examinar cada uma das ligações. Essa ligação flúor-boro, quem é mais eletronegativo? O mais eletronegativo é o flúor, gente. É o elemento mais eletronegativo. Eu vou fazer um vetor partindo do elemento menos para o mais eletronegativo. Aqui é outra ligação também flúor-boro. Aqui é outra ligação flúor-boro. Se eu fosse resumir só os vetores de cada ligação, é como se eu tivesse 3 vetores ligados, né, a um ângulo de 120 graus. A polaridade da molécula vai ser dada pela soma desses vetores. Então, somando 3 vetores cujos ângulos são iguais a 120 graus, a resultante desses 2 vetores aqui dá um vetor para cá, de mesmo sentido, direção oposta.
Se eu somar resultante, isso é igual a zero. Isso aqui era para sair um mi, uma letra grega. Mi é o vetor resultante, que a gente chama de momento dipolar. Então, o momento dipolar é a soma dos vetores. Quando esse vetor resultante, o momento dipolar, é zero, a molécula ela é classificada como apolar. Ela pode ter 500 ligações polares, mas se pela geometria a gente analisar e verificar que é igual a zero, a soma de todos os vetores. Que danado é esse vetor que o professor está falando? Eu faço a distribuição geométrica e vou examinar cada ligação. Eu vou associar o boro e o flúor, são três ligações polares. E o flúor é o elemento mais eletronegativo. Então, tem um vetor partindo do elemento menos eletronegativo para o mais, do menos para o mais. Lembrando que é trigonal plana, isso aqui ele está em um ângulo de 120 graus. Três vetores a 120 graus. Como é que eu acho o vetor resultante? Eu somo esses vetores e vou ver o resultante. O resultante é chamado momento dipolar. Se ele for nulo, a molécula é apolar. Se ele for diferente de zero, é polar. Vamos ver o próximo caso, BCl. Aliás, eu pulei um. BSL2. Eu vou para isso aqui logo. PCl5. A gente faz na sala de aula. Vamos ver o PCl5. O fósforo é 15. O cloro é 17. Então, vamos somar? 15 tem 5 elétrons, mais 17 são 7, que é um 7. 7 vezes 5, 35. Eu tenho um total de 40 elétrons. Vamos gastar. Eu vou ser mais rápido, tá? Então, vou colocar o fósforo, o cloro, outro cloro, outro cloro, outro cloro. 1, 2, 3, 4, 5. Completa o octeto dos elementos ligados ao átomo central. Vamos completar. 2, 4, 6, 8, 2, 4, 6, 8. Quantos elétrons eu gastei? 8 vezes 5, 40. Qual é o número estérico? O elemento central tem quantos pares de elétrons? 1, 2, 3, 4, 5. 5 pares de elétrons. Toda e qualquer molécula com 5 pares de elétrons, o arranjo eletrônico, como os pares de elétrons se combinam em torno do átomo central, é bipiramidal. Eu tenho um par de elétrons isolado? Não. Então, a geometria também é bipiramidal. Nós vimos que se não tiver par de elétrons isolado, o arranjo eletrônico e a geometria são iguais. Bipiramidal é o fósforo no centro, eu tenho um átomo de cloro, outro átomo de cloro, mais um, mais dois, mais três, 5. São 3 átomos na base, né, da pirâmide, um acima e um abaixo. Essas 3 ligações da base é igual a 120 e essa acima e abaixo. Se eu quiser examinar a polaridade, o que é que eu vou fazer? Eu vou olhar cada ligação. O cloro é mais eletronegativo. Então, é como se eu tivesse isso. Ó. O fósforo, uma ligação para cá, um vetor. Outro vetor para cá. Outro para cá. Outro para cá e outro para cá. Se eu somar isso tudinho, qual é a resultante? Então, eu tenho que ter calma. A resultante dessa superior e a inferior, como elas estão em direção opostas, esses dois, a resultante aqui dá 0. E esses 3 da base, como é piramidal, essa base aqui é trigonal. Se eu achar o resultante desses dois, dá um vetor para cá. E aí o que é que acontece? Esse se anula com esse. Também é 0. Então, no total, o momento dipolar é 0 e a molécula é apolar. Tá certo, gente? Então, embora exista 5 ligações apolares, a molécula ela é
desculpe, 5 ligações polares, mas a molécula é apolar. Em sala de aula, nós vamos ter a oportunidade de fazer vários exercícios sobre isso, ok? Até a próxima.